Olá! Vamos aprender a ler as cartas do baralho cigano? Meu nome é Jurema Paz e eu vou ensinar o que eu sei sobre o baralho cigano, baseado tanto nos aprendizados pessoais quanto nas literaturas que eu costumo consultar. Vamos começar então com a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro é a carta número 1 do baralho cigano e ela pertence ao naipe de copas. Ele é o 9 de copas, então. Quando a gente tem a carta do cavaleiro, a gente tem um movimento, uma ação, um direcionamento. O cavaleiro, ele era considerado o responsável por levar mensagens, o responsável por liderar algumas missões. Ele era quem fazia esse movimento de ir de um lugar para outro. Então, quando a gente tem essa carta do cavaleiro, a gente está trazendo esse movimento, a gente está trazendo essa ação, a gente fala ou de um mensageiro que está vindo, ou de uma oportunidade que está vindo, de alguma situação. Então, quando você vê essa carta, pense em mudança, em agilidade, em visita, em ser proativo, em algo que você precisa fazer ou que você precisa lidar, até como se fosse uma missão que te foi dada. Essa carta, ela vai ter o significado positivo dela, que é esse movimento de ação, esse movimento proativo, esse movimento de vir um mensageiro, de vir uma visita, dessa questão da sua vida finalmente se movimentar, ou de algo ou alguém se movimentar de forma favorável, como também ele pode ter o seu significado negativo. E aí vai depender de você decidir como que você vai querer que ele represente esse lado negativo. Sim, as cartas, elas se comunicam com você. Por isso que, por exemplo, tem certos cartomantes que quando vê uma carta, para ele acaba dando uma certa nuance. E é por isso que a gente não pode julgar a leitura de cartas do coleguinha nesses meios de entretenimento. Por quê? Para aquele coleguinha, para aquele cartomante, aquela carta assumiu aquele valor. Ele já tem um combinado com a carta, que pode não ser o mesmo combinado que você tem. Então, você pode tanto combinar com as suas cartas que o lado negativo dela vai ser quando ela for combinada com alguma carta que é negativa por natureza, ou se você vai querer dar uma interpretação negativa caso ela caia invertida. Que no caso do cavaleiro, o significado negativo é impulsividade, você acabar fazendo algo e se arrependendo, você acabar estagnando, já que o cavaleiro na questão positiva é a ação, a questão negativa é a estagnação. Por se tratar de um 9 de copas, a gente está falando de satisfação, tá? Quando que o naipe dessas tiragens vai ser importante? Quando na sua tiragem você perceber mais cartas ou do naipe de copas, ou do naipe de ouros, ou do naipe de espadas, ou do naipe de paus. Então isso acaba trazendo copas, algo mais emocional, espadas, algo mais mental, fogo, mais ação, ou então você pode estar ali com ouros, né, que são mais questões materiais. Possíveis interpretações. Cavaleiros, com a carta do coração, pode estar me representando que o amor está a caminho, a sua felicidade emocional está a caminho. Cavaleiro mais trevo pode estar representando boas oportunidades, mas são oportunidades meio que diluídas, que você vai ter um certo obstáculo para vencer, mas vai conseguir. Cavaleiro mais nuvens pode estar representando uma confusão, uma intriga, algo que está para acontecer na sua vida, mas é algo que pode ser sim passageiro. Eu confesso para vocês que a forma como eu gosto de ler a carta do baralho cigano não é tanto por combinações. O que seria combinações? Geralmente, quando você vai fazer uma pergunta para cartas, né? Você vai tirar 3, 4, 5, 6, 9 cartas. O baralho cigano, como cada carta tem uma temática simbológica,
que tanto vai estar agregado ao próprio valor da carta, quanto vai ser agregado o seu valor que você vai dar para ela, e a carta ela vai começar a entender que para ela te trazer uma certa resposta, ela tem que vir de um certo jeito. Então você pode tanto usar ela de forma combinatória, como você usar ela de forma unitária, para tentar entender uma certa situação. Então, por exemplo, se você estiver falando quais são os sentimentos do fulano por mim. Então a gente já tem um naipe de copas, que já é alguma coisa que fala de emoção, mas a gente fala também de uma pessoa talvez muito objetiva, que trate aquilo como uma missão. Ou você também pode fazer de forma combinatória. Como que tá os sentimentos da pessoa por mim? Ah, essa pessoa, ela está indo ao caminho de uma afeição, ela está cada vez mais próxima dessa afeição em relação a você.